Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do webinar da Tour Espanha, que é o escritório de turismo da Espanha no Brasil. O assunto de hoje é uma delícia, muito gostoso de falar, inclusive a primeira dica já vou começar com essa dica, é não assistir a esse vídeo com fome, porque vai ser uma tortura. A gente vai falar de muita coisa boa aqui, de paella, de tapa, de vinho, de muita coisa boa que a Espanha tem. A Espanha tem diferentes paisagens, diferentes regiões, cada região da Espanha tem uma cultura distinta, e a gastronomia é sempre o reflexo de um povo, de uma cultura, de uma gastronomia. Então, a gastronomia da Espanha é muito rica e muito diversa. Temos uma presença muito bacana aqui, que é a da Patrícia Ferraz. Patrícia é pós-graduada em gastronomia, jornalista especializada com mais de 20 anos em gastronomia, já foi editora do caderno Paladar do Estadão, hoje ela é colunista. Ela é apresentadora do Por Aí, na Rádio Eldorado, que também trata do assunto. Ela também já foi editora da revista Gula, tem aí um currículo respeitabilíssimo na gastronomia. E o Oscar Almendros, que é o diretor da Tour Espanha no Brasil. O Oscar é o contato que você, agente de viagens, você, operador, tem aqui no Brasil para dar todo o apoio, todo o suporte para vender Espanha para os seus passageiros. A gente já falou do Caminho de Santiago, no último episódio, falamos do Chacobel, muito bacana também, o episódio vai estar disponível, a gente coloca aí para você assistir, mas vou dar agora as boas-vindas oficiais. Patrícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui conosco. Um prazer, falar de coisa boa da Espanha é sempre uma delícia. Patrícia já viajou pouquinho para a Espanha, né, Patrícia? Já, nossa, já tem poucas coisas da Espanha que eu não vi ainda, que ainda quero ver. Ainda quer ver comer e beber, né? E comer, tenho muitos quilos aí, devo muitos quilos à Espanha. Mas a Espanha também é gostoso de caminhar por lá, dá para... Sim. Já gasta as calorias. Oscar, muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença aqui no webinar. Obrigado vocês de novo pela organização do webinar. Então, que falar a Patrícia que nem sendo espanhol você conhece tudo, é impossível. É impossível. A verdade, não, é legal, porque sempre fica sobrando alguma coisa que você puxa, mas aquilo eu não fui ainda, e aquela comida eu não provei. Os meus roteiros sempre vão pela comida. É verdade. Né? Fora a experiência, né? Assim, você senta muitas vezes você senta na rua, vê aquelas coisas bem bacanas, assim, enquanto você come uma tapa. A gente vai chegar lá, lá. E o espírito, né, espanhol, que é uma coisa de celebrar, né? Assim, almoça tarde, janta tarde, faz lanchinho. Tem uma piada, né, Oscar, eu não sei se claro que você ouviu, mas que fala que os espanhóis trabalham nos intervalos entre as refeições, né? Eu acho super legal isso. Isso é incrível mesmo. Visitar a Espanha é um exercício de prazer, né, Oscar? Eu queria que você fizesse uma breve introdução aí para quem procura paisagem, monumento, arte e cultura. A gente vai falar sobre tudo isso, mas hoje é dia de falar de boas gastronomias e vinhos. A Espanha oferece diversos roteiros, cheios de atrações para você ver, para você saborear, né? Por favor, você faça uma breve introdução aí sobre gastronomia, as delícias da Espanha e suas regiões. Com certeza. Vamos começar com aquilo que falou Patrícia, né? Que, em primeiro lugar, a gastronomia e a enologia na Espanha é parte um reflexo da cultura, né? Da modo de vida da cultura espanhola. Então, a verdade é que a dieta mediterrânea foi considerada como patrimônio da humanidade imaterial, né? Pela Unesco em 2015, né? Pelas virtudes da dieta. Então, a alimentação na Espanha é um resultado de influências, né, das diferentes culturas que passaram pela Espanha durante anos. Agora, a comida é parte do caráter espanhol. Né? A vida social e cultural na Espanha não pode se conhecer sem a existência da culinária. Né? Qualquer relacionamento social na Espanha é focalizado em uma janta, um aperitivo, umas tapas, um almoço. Sempre está focalizado na culinária, e agora também é a enologia que tem desenvolvido muito com técnicas muito vanguardistas, né? Vamos falar, mas falaremos mais adiante disso. Então, em segundo lugar, tem que falar também da diversidade climática, territorial e cultural de Espanha, que isso ha demonstrado as tradições vinícolas e culinárias, os movimentos nas tradições vinícolas e culinárias. Cada região contribui
com o conhecimento da cultura, da produção local, a gastronomia da sua terra. Então, em qualquer lugar da Espanha, você pode provar pratos, a culinária, maridar com os vinhos diferentes em torno aos produtos locais, condicionados com a climatologia, as tradições e costumes locais. Né? Então, por isso que falamos que é difícil conhecer toda a gastronomia, porque a Espanha é muito diversa, tem muita diversidade de regiões e muita diversidade de pratos. Né? Em terceiro lugar, não podemos esquecer que a Espanha representou naquela época, nos anos 90, a cozinha da liberdade. Isso que é um termo que eu gosto muito, porque foi cunhado por o presidente da Real Academia da Gastronomia de Espanha, Rafael Anson, que tem muitos anos já no mundo da gastronomia, e eu falo isso porque começou o fim do monopólio da gastronomia francesa. Então, chefes como Ferran Adrià, os seus discípulos, José Maria Azar, que é conhecidos no mundo inteiro, como Pedro Juvillana, eles começaram esta revolução, né? A começar a comer com os 5 sentidos. Já não era a utilização do gosto, do cheiro, mas também você aprecia as cores, as texturas, os odores, né? Odor também da comida. Então, é uma contextualização de comida. Imagina um gazpacho andaluz é feito de tomate, cebola, pepino, pimentão, mas eles colocam tudo independentemente e fazem com técnicas, usam técnicas de vanguarda, né? Esferificações, técnicas de, não sei, nitrogênio líquido, instrumentos para cozinhar a baixa temperatura. Então, é uma mistura da cozinha tradicional da avó com a vanguarda, né? Com as técnicas mais vanguardistas. Então, isso coloca uma possibilidade, um monte de possibilidades de fazer. Eu, como essa pessoa que é presidente da Real Academia, fala de Ferran Adrià como o Picasso da gastronomia, né? Porque a verdade é que você coloca os 5 sentidos. Então, é uma dignificação da profissão do chefe, o que aconteceu naquela época, e também globalizaram a gastronomia. Agora, todo mundo tem chefes do mundo inteiro que são reconhecidos mundialmente graças a esse fim, digamos, fim, entre comillas, desculpa os franceses, mas o fim do monopólio, né, da cozinha francesa. E, em quarto lugar, eu queria destacar também que tem uma grande importância a gastronomia na Espanha no setor do turismo. É um peso muito crescente a gastronomia, a enologia, na procura turística. É importante também a demanda do interior, né, para essa diversificação, desconcentração da demanda. É um elemento dinamizador da economia, porque tem muito peso na hostelaria, no setor hoteleiro. É muito importante, porque também é um atributo da marca Espanha. E também mencionar que tem muitos chefes que agora estão no alto, não, da palestra, como chefes como David Muñoz, Joan Roca, Aduriz, que ele esteve aqui para a apresentação da Travel Week em 2015, também fiz uma palestra na Universidade de Morumbi, um curso de alunos de gastronomia também, fiz uma palestra e também participou na Gastromotiva do Máximo Ventura, que organizou também em 2016 com alunos da ONG, juntamente com Joan Roca e Quique da Costa. Então, isso são embaixadores da marca Espanha, porque eles viajam por todo o mundo para mostrar as bondades, né, as virtudes da cozinha espanhola. Estamos entre, digamos que 3 restaurantes espanhóis estão entre os melhores do mundo, entre os 10 melhores do mundo, e 7 entre os 50 melhores do mundo. Acho que é o único país que tem 3 restaurantes, faz já muitos anos, no ranking dos 50 Best Restaurants, onde fica Josimar Melo, que é o membro do painel brasileiro, mas tem membros de todo mundo, mas é um ranking muito prestigioso, né, a nível de gastronomia, que você sabe. Temos também o 4º lugar, a 4ª posição no ranking mundial de estrelas Michelin. Em 2020, temos 214 restaurantes estelares. Como eu falei no bate-papo anterior aqui à gravação, só o País Vasco tem uma rádio de 20, 25 quilômetros, tem 24 restaurantes Michelin. Tem 4 estelados com 3 estrelas e 1 com 2 estrelas. Então, é muito importante o conceito da gastronomia na Espanha.
E, além disso, também temos eventos internacionais que são reconhecidos em todo o mundo, como a San Sebastián Gastronômica, o Madrid Fusion. Então, só para, de jeito introdutório, desculpa, pois se não foi muito breve, mas para que vocês entendam a importância que tem a culinária e a enologia no mundo inteiro, a influência da Espanha também com esse reconhecimento da gastronomia, porque é muito importante. Quer dizer, pessoal, assim, as principais feiras de turismo de luxo estão dizendo que o turismo não é mais o material, o turismo são as experiências. E assim, quer a experiência mais gostosa do que você conhecer um prato novo, do que você comer algo num restaurante com um ambiente diferente. Então, assim, também não precisa ser só restaurante muito requintado, né? Em qualquer esquina da Espanha você encontra coisas incríveis e deliciosas por poucos euros, enfim. Bom, mas vamos continuar. Agora, eu queria falar da Patrícia, que conhece tanto aí a gastronomia internacional, mas é particularmente fã da cozinha espanhola também, Patrícia, que a Nova Cozinha, ela fala espanhol. O Oscar aí falou de uns chefes, e realmente, né, alguns dos maiores expoentes da gastronomia mundial hoje, eles têm em comum a nacionalidade espanhola, né? Então, além do fato que deve o seu sucesso ao legado da cozinha espanhola, então muitos chefes exatamente né, esse legado, essa coisa do slow food também, que está relacionada à experiência, né, que eu acabei de mencionar. Por favor, Patrícia, me fala dessa nova cozinha que fala espanhol no mundo todo. Eu acho que assim, é super importante a gente falar, o Oscar já falou, mas assim, eu queria voltar um pouquinho nisso, que é o seguinte, o Ferran Adrià, no fim dos anos 90, ele fez uma revolução, a maior revolução que a gente já viu desde a Nouvelle Cuisine, no mundo da cozinha, foi o Ferran Adrià que fez, que ele resolveu mexer com o estado das coisas e enfiou os 5 sentidos na refeição. Então você escuta o barulho, cheira uma coisa, o que é sólido ele faz líquido, o que ele é líquido, e aí isso ficou chamado de cozinha de vanguarda. Isso tem uma coisa muito interessante, porque o Ferran é uma pessoa de uma personalidade ele é muito generoso. Então o que aconteceu? O trabalho dele começou a ficar famoso depois que um grande chefe, que era o Joel Robuchon, que estava passando férias na Catalunha, ali pertinho, foi arrastado, o cara era francês, era considerado assim, o chefe do século, foi arrastado para Caia Montchoy, lá onde era o restaurante do El Bulli, do Ferran, para ver o que o Ferran estava fazendo de novo. E aí o Joel Robuchon, francesão, ficou fascinado, voltou 3, 4 dias e saiu falando pelo mundo. É o maior chefe do momento. Daí que aconteceu? O mundo inteiro se virou para todo mundo quis ir lá. E o Ferran, muito generoso, acolheu todo mundo. Então veio gente do restaurante americano Charlie Trotter, veio da Dinamarca o René Redzepi, veio da Itália o Massimo Bottura. Ficou todo mundo lá, cada um numa época, e eles foram aprendendo aquilo e mudando a maneira de pensar. Depois foram embora para suas terras, levando essa maneira de cozinhar do Ferran. Então, acho que não só na Espanha tem essa importância, como a cozinha mundial atualmente tem muito essa marca espanhola, porque foi a hora que rompeu o sistema francês tradicional e tal. E daí isso foi chamado de cozinha de vanguarda, cozinha tecno-emocional e tal. Então, isso tem pela Espanha inteira, a gente vê isso. Você vai numa cidadezinha lá em Pontevedra, desse tamanhinho na Galícia, e tem lá um sujeito que está cozinhando com uma pasta que parece não sei o quê. É super bacana. E só que, ao mesmo tempo, é isso que você falou, Rodrigo, tem o outro lado, você não precisa todo dia só gostar de comer coisa moderna, e até porque ninguém quer restaurante gastronômico todo dia, 3 estrelas, ninguém nem tem dinheiro, nem paciência, porque é bacana, tal, mas aquilo é uma experiência. E aí você tem a tortilha, você tem os pinchos, as tapas, tem o jeito espanhol de viver, essa simplicidade, assim, essa coisa que vem da alma, né? Essa contagiosa e tal. Então, eu acho que a Espanha tem essas duas coisas que são super bacanas e super importantes, né? E isso que o Oscar falou também, de que cada cidade, lá, cada região tem os seus produtos. Então, sei lá, na Galícia tem o queijo tetilla, nas Astúrias tem o cabrales, que são grandes queijos do mundo, e que é muito legal, porque isso, como turista, não só você precisa comer, gostar e tal, mas você pode visitar. Isso é bacana, porque quase sempre tem essas comidas, elas estão ligadas a alguma área
muito turística, que tem grandes atrativos. Então, é só olhar, porque tem coisas muito interessantes. Então, você vai para Santiago de Compostela, tem lá, vai lá no mercado de frutos do mar, que é lá o mercado de abastos, que tem aquelas coisas deslumbrantes. Então, assim, é super interessante porque é tudo muito misturado. Você faz as duas coisas, você faz o intervalo foi ver um museu, um monumento, e depois você para e come uma coisa maravilhosa. Então, acho que a Espanha tem isso, assim, de celebrar a comida em vários momentos do dia. E assim, a gente nem, igual você comentou do mercado, a gente não está falando só de coisa requintada, né? Um azeite espanhol no pãozinho é uma experiência memorável muitas vezes, né? Uma azeitona que você coma, que você fala, gente, que azeitona é essa que eu tô comendo? Que coisa mais simples que o pão com tomate da Catalunha. O pão com tomate da Catalunha. Aquilo, gente, mas só que assim, é o tomate maravilhoso, exatamente, ou azeite incrível, o pão passa naquele negócio e você não quer outra coisa, né? Não quer outra coisa, exatamente. E assim, Madrid é incrível, Barcelona é incrível, mas a gente, quando o assunto é gastronomia, a gente de maneira nenhuma pode esquecer a diversidade espanhola. A gente falou aqui, mencionou o País Basco, eu quero mencionar ainda mais, porque, assim, acho que é importante. O maior estrelas Michelin por metro quadrado, de fato, né? Entre outros locais. Quando se fala em diversidade, a questão do enoturismo, né, é importante também, porque o vinho tem essa coisa de cada região ter o seu e o seu orgulho, né, e o enoturismo é algo tão crescente aqui, agências de viagens especializadas em vinho, e, enfim, a Espanha tem uma oferta incrível, né, no enoturismo. Tem a maior área de vinhedos do planeta, inclusive, a Espanha, né. Eu me lembro aqui de La Rioja, mas também eu não sou muito conhecedor do vinho, eu sou mais do time da cerveja, embora eu goste. E eu também lembro da Cava, que serve-se na Catalunha. Na Catalunha. O Oscar, com certeza, deve saber melhor que eu. Gostaria, Oscar, que você falasse aí dos vinhos. E, Patrícia, já emenda aí no Oscar, porque eu sei que você gosta do vinho de Jerez. Eu gosto de todos os vinhos, da Ribeira del Duero, de Jerez, do Cava, eu gosto de qualquer coisa. Enfim, os vinhos são incríveis na Espanha. O Cava, né? É um espumante, certo? Como é que é essa diversidade aí de vinhos? Então, e como você falou, tem muita diversidade, porque isso que eu falei da importância da diversidade da Espanha, né? Diversidade territorial, cultural, e tudo isso tem um reflexo na gastronomia e também tem um reflexo na enologia, né? Então, a Espanha é o terceiro produtor mundial de vinho, depois de Itália e da França, com acho que 12,9% da produção mundial. E agora, faz 5 anos que foi primeiro exportador, mas agora em 2019 é segundo. Foi ultrapassado pela Itália, mas isso dá uma importância do impacto econômico que também tem o vinho lá na Espanha. Então, porém, também tem uma grande importância no turismo, evidentemente. Espanha é um paraíso para os amantes do vinho. Porque qualquer lugar da geografia espanhola existem inúmeras rotas vinícolas que te vão desvendar a história, o caráter, a cultura do país. Os turistas podem desfrutar da grande diversidade. Tem tintos, tem rosés, tem espumantes, como você falou, tem brancos, em multitudinários itinerários, experiências de hotéis, experiências disponíveis ao longo da nossa geografia que misturam a cultura vinícola com o patrimônio paisagístico e cultural, porque os roteiros não estão só focalizados na cultura do vinho, mas também uma experiência que você pode viver. Então, pode presenciar hotéis termais lá na Galícia, pode fazer roteiros em cavalo, em Castilla e León, roteiros em bicicleta perto do mar Mediterrâneo, lá em Portugal, na área de Penedès. Você pode fazer também dormir num hotel convento lá na região de Logronho. E pode fazer multitudes de viagens, conhecer as Médulas, que é um lugar maravilhoso, parece que você fica em Marte, e isso fica em Leão. Tem uma quantidade de paisagens lindos que você pode curtir, além de preparar e organizar uma viagem que seja vinculado a desfrutar a diversidade dos vinhos. Então,
Pode ser o caráter da Rioja, a versatilidade da Ribera del Duero, o vinho del Penedès também e del Cava Catalán. Tem também vinhos em Alicante, na costa de Mediterrâneo, o Alicante, Jumilla e Jecla, são muito importantes aqueles vinhos de lá. Pode presenciar como fala, se lembro, participar na vendimia, né? Que é um momento que você tira a uva e pisa, né? É um evento tradicional muito bacana, que você pode experienciar também lá. Tem os vinhos também de Castilla y León, com rotas como Cigales del Bierzo. Em Castilla y León, acho que tem 1.200 adegas, e tem quilômetros de adegas subterrâneas, onde você pode visitar adegas antigas, né? Então, obviamente, também tem as joias andaluzas de Jerez, que com certeza a Patrícia vai falar mais, com mais conhecimento, mais daqueles vinhos. Então, a chave não é apenas a variedade, mas também a qualidade. Porque muitos produtores têm já de suas criações avaliadas pelos especialistas do mundo inteiro como os melhores do mundo. Então, também, os vinhos espanhóis são também parte da vanguarda, da inovação. Por quê? Porque o setor vive uma verdadeira revolução, onde aplica verdadeiras técnicas de vanguarda nos cultivos de vinho. Então, o Turespaña também, desde a Secretaria de Estado do Turismo, apoia, né, a promoção do turismo gastronômico e enológico, através de uns clubes de produto, né? Que os clubes de produto é importante que o agente de viagens conheça, porque existem vários clubes, né? Um deles é a Rotas do Vinho, e o clube de produto é a criação de um recurso turístico em torno ao produto. Então, é uma parceria público-privada com adegas, com distribuidores, com governos locais, regionais, para criar um roteiro focalizado em transporte, alojamento, experiência, cata de vinho, que você pode também participar da vendinha, percorrer, né, os vinhedos, não sei, provas, maridagens com outras comidas. Então, e apreciar e admirar a arquitetura moderna e vanguardista que existe em torno também à tradição. Porque existem muitas bodegas, muitas adegas na Espanha, que são construídas por arquitetos muito conhecidos de vanguarda. O caso de Frangheri, lá no Fiego, né? O Fiego é um vilarejo pequeno que fica em La Rioja Alavesa. É um vilarejo onde fica aquele hotel vanguardista que você pode fazer vinoterapia, um hotel spa feito por Frangheri, né? É como uma construção lá que é não sei, parece dos astronautas, né? Dentro de um lugar completamente antigo, né? Então, aquela tem essas bodegas da Guardia de Santiago Calatrava, bodega Sicios, tem Philippe Mazea nas bodegas Vinha Real, La Guardia, toda essa área de La Rioja Alavesa. Tem as bodegas Baigorri, em Samaniego, também de Iñaki Aspiazu. Tem também Richard Rogers, acho que são as bodegas das vinícolas de Protos, em Valladolid, fica em Castilla y León, e também as bodegas Portia, de Norman Foster. Então, tem muitas coisas que fazer e não fica muito longe de áreas como Madrid ou Barcelona, né? Você pode viajar direito a Madrid e pegar mesmo trem, mesmo com uma van, né? Um carro, você não demora mais de 2 horas para chegar a Valladolid, a Ribera do Douro, 2 horas e meia para alcançar a Rioja. Então, não é muito longe e você pode experienciar visitas turísticas muito interessantes, como, por exemplo, o bairro de Haro, né? Logroño, se fala que Logroño é a capital do vinho. Então, dentro de Logroño fica Haro, que é uma cidade que tem uma concentração de adegas impressionante. Lá pode você comprar vinho, experienciar também um museu, como o Museu Vivanco, também de Valladolid, que foi conhecido, acho considerado pela Unesco como o melhor museu do vinho em 2017, acho, por aí, não lembro muito bem. Mas o que eu quero falar aqui é que a Espanha oferece uma multitude de experiências em torno à cultura do vinho, que está focalizada em
um esforço muito grande dos profissionais para criar roteiros para os turistas. Acho que isso é importante que os agentes conheçam. Eu queria só completar uma coisa, porque eu me lembrei, até dei uma gulgada para ver se eu estava certa. Que quando você falou de Haro, eu me lembrei que em Haro tem o Cordeiro Lechal, que é uma das grandes carnes da Espanha, que é o cordeirinho abatido, quando ele ainda é na fase de leite, e eles fazem, tem vários restaurantes, eles fazem nos assadores, assim, redondos, parece forno de pizza, e fica assando aqueles cordeiros. É fantástico, tem vários desse tipo de restaurantes lá em Haro. Lembrei, na vez que eu fui visitar fazer essas visitas de vinho, que daí eu provei esse cordeiro lechal, que é o melhor cordeiro possível, assim. São fornos de feixes de pedra, né? Então você exatamente. esquenta, vem, eles colocam alecrim e vai jogando uma assadinha lá, um jogo, né? Para ir esquentando pouco a pouco, né? Aqui a área de Logroño, a área de Segovia, que fica perto de Madrid, que é uma cidade patrimônio da humanidade, lá tem uma gastronomia muito interessante. Então é bom porque a Espanha também consegue maridar. Não sei se fala isso a palavra. Maridar casar. Igual em português. Caçar. Ou harmonizar, né? Caçar, a gente fala isso, que é caçar vinho com uma comida, né? Por exemplo, uma carne boa, um assado com vinho tinto, um peixe lá, a frescura dos peixes das Rias Baixas, dos vinhos galegos, tem uma textura, uma frescura interessante para misturar com peixe. Tem também espumante que pode colocar com um aperitivo, né? Com uma tapa, então, cada vinho pode ser misturado o queijo que você falou, manchego, com um tinto, é delicioso, né? Então, isso que é importante, que tem pessoas que conhecem muito bem, em qualquer lugar da Espanha, você vai lá e fala, onde eu posso comer bem? E as pessoas conhecem, vai lá, aqui tem isso, tem outro. Você pergunta, então, fala, qual que é o vinho que eu posso... Claro, que combina. As pessoas, como é uma coisa cultural, todo mundo tem muita vontade de ajudar você para falar dicas e para ajudar, né? Então, isso é interessante lá na Espanha, porque uma coisa nossa, né? A gente gosta disso. Tá? Inclusive, está demais isso aqui, hein? Então, eu já estou... Já está com fome. Salivando. Eu já estou querendo pegar um avião para ir para comer de novo. Patrícia, os vinhos espanhóis, falta a sua pincelada aí sobre os vinhos espanhóis. Eu comecei falando de Jerez. Jerez, mas eu preciso te confessar... A sua percepção aí, a sua crítica sobre os vinhos espanhóis. Não, eu não sou especialista em vinho, embora eu tenha feito curso da ABS e tal, e já fui várias vinícolas pelo mundo, então, assim, e é uma coisa que eu gosto muito, a minha bebida favorita. Mas eu queria falar do Jerez, que sim, que é da Andaluzia, mas antes de falar do Jerez, eu queria falar dos albarinhos da Galícia, que o Oscar falou, que são maravilhosos, acho que são um dos meus favoritos brancos assim no mundo, é uma coisa de um frescor, isso que ele falou, e combina com aqueles percebes, cigalas, aqueles frutos do mar, aquelas coisas que só tem ali, né? Então, em determinadas épocas do ano, então, por exemplo, para a história para pegar lá os pescadores de percebes, é uma coisa arriscadíssima, tem cada vez menos gente, né, Oscar, que quer pescar, porque vai lá pescar num lugar que é uma rocha da morte, sei lá o que é, que é muito perigoso, e aí vem com aquele negócio que parece um dedo de dinossauro antigo, e você abre e come aquilo com albarinho, é espetacular. E aí eu também ia falar de Jerez, que eu fui, a minha última viagem para a Espanha, eu tive lá, não, foi na penúltima, aliás, eu tive lá também, já tinha ido uma vez, e que é super interessante, porque é ali no sul da Espanha, na Andaluzia, né, perto de Cádiz, e aí a cidade que concentra ali a produção do vinho Jerez é Jerez de la Frontera. O Jerez é um vinho fortificado, é um vinho branco fortificado, e eles fazem um tipo de envelhecimento de um jeito que é muito legal visitar e ver, que eles põem os barris são todos enfileirados, assim, empilhados, e os de baixo, que esse sistema chama soleira por causa do solo, os de baixo, eles têm uma ordem, assim, que vai pondo, então o último de baixo é o mais antigo, e você começa pondo lá em cima, e vai mudando envelhecendo, e sempre você põe um pouquinho do vinho velho no que é um pouquinho mais novo, e assim por diante. Então é super interessante a história e tal. E os vinhos são maravilhosos, é um universo muito diferente, porque são fortificados e tem várias classificações de vinho ali e tal. É muito bacana.
E ali na Andaluzia, nessa parte de Jerez, tem, além dos vinhos, tem uma coisa tem duas coisas que eu acho que são super bacanas. Tem os tais dos cavalos andaluzes, né, que é aquele cavalo de apresentação, super pomposos. Isso é um programa bacana. E outro programa que é imperdível é show de flamenco, né? Que é flamenco é uma coisa que vem dos ciganos e começou só como canto, e depois virou canto, dança, sapateado, e é uma coisa incrível, assim, uma coisa antiga e é imperdível. Tem que ir violão, guitarra, aquelas vozes meio choradas, assim, é incrível. E você vendo esse show, tomando Jerez, tá perfeito. Quer dizer, aparentemente não tem como você classificar um vinho espanhol, né? Assim, você classifica um vinho basco, um vinho de Jerez, um vinho, enfim, é um vinho de cada região, não tem como você dizer o vinho espanhol é desta maneira, né? E até porque, e aí tem diferentes classificações nos vinhos e tem diferente qualidade. Então tem o tipo o criança, que é mais simples. E aí quem vai visitar vai visitar uma vinícola, acho que mesmo que você não seja apaixonado por vinho, visitar uma vinícola na Espanha é muito bacana, porque você vai ver como é que é a colheita, você vai entender como é que é o processo de fazer, e depois você vai tomar aquele vinho e vai ver a diferença que bacana, vai tomando de outras safras. Assim, as vinícolas são super receptivas, mesmo algumas mais sofisticadas e tal. Todo mundo tem. Em Jerez, por exemplo, tem várias que recebem turista e tem estrutura mesmo. Você vai lá, vai no campo e aí termina com uma degustação e alguém explicando. É muito bacana, é uma região muito legal para turismo. Sem dúvida. E vinho é algo que é um gosto adquirido, né? Não é qualquer pessoa que vai tomar de primeira e vai gostar, não é sempre que vai gostar. Então, se você participar do processo e vir como que funciona tudo, você cria uma relação com a bebida e passa a gostar daquilo, né? Eu acredito que como não sou o maior fã de vinho, mas eu gosto, eu sou leigo, diria. Se eu vou numa vinícola, eu já tomo aquela bebida de maneira diferente, porque eu já vi como é que funciona. Certamente. É outra, né? Certamente, certamente. Bom, eu só queria, antes da gente ir para o próximo assunto, enfim, comentar aqui que vocês aí viram que o Oscar, além de profundo conhecedor de turismo, sabe muito de vinho e de gastronomia espanhola. Então, a equipe dele toda no Brasil está sempre à disposição para você, agente de viagens, operador, para todas essas dicas que ele deu aqui. De repente a gente está falando muito rápido, mas toda a equipe dele está super à disposição aí para ajudar você, profissional de turismo, a fazer a melhor consultoria da sua viagem. A gente deixa o contato aqui na tela e, enfim, pode nos procurar e procurar o pessoal da Tour Espanha, que eles estão aqui para isso, né, Oscar? A gente tem uma brochura que é lá na Tour Espanha. Você pode ver uma brochura digital com os roteiros do vinho, com alguns links muito mais interessantes também para a gente de viagens. A gente fica à disposição em todo momento pelas informações que precisarem. E também existe um magazine, né? A Roteiros do Vinho também faz um magazine mensual. Todos os meses a gente distribui entre agentes também de viagens para que vocês também conheçam as novidades, não, no mundo do vinho, no mundo da gastronomia. Então, qualquer coisa a gente pode enviar informações, porque é interessante, tem muitas coisas, por exemplo, tem também as degustações que você falou, é muito interessante não beber, não tomar, né? Você só tem que colocar lá na boca e não tomar, você vai ficar bêbado, mas é muito interessante porque você vai conhecer de verdade. Por exemplo, tem um trem vinícola que vai para, acho que é Valladolid, que é a Renfe, que é a empresa nacional de trens lá na Espanha, organiza teatraliza com pessoas antes de chegar lá. Então, o setor está muito bem preparado, muito bem pronto também para receber e para colocar você uma boa experiência. Né? Eu acho que para os agentes é uma boa dica para eles. Legal, e é sempre importante mencionar a infraestrutura da Espanha. Você mesmo mencionou aí a rapidez com que se liga uma região a outra, infraestrutura, trens, rodovias muito boas, a facilidade para você se locomover entre as regiões e beber os melhores vinhos e comer as melhores comidas. Entre as comidas estão as famosas tapas, né? Que muita gente fala das tapas. E o que é a tapa? É um prato? Explica para o público, para o agente de viagens, Oscar, o que são as tapas?
É a verdade que é difícil, né, falar da tapa é como uma señal de identidade da gastronomia espanhola, né, porque é a preparação dela, né, a preparação única, porque são tapas, como fala, petiscos, né, pequenos, Petiscos, porções, variadas assim, né? porções diferentes para compartilhar entre pessoas, né? Então, é consumido em todo o território. Tem nomes diferentes, porque lá no norte é conhecido como pincho, mas no resto da Espanha é a tapa, né? A tapa pode consumir em qualquer momento do dia, antes do almoço, antes da refeição, da janta. É pode ser consumido de graça quando você consome uma bebida, você pede uma bebida, uma cerveja, um refresco, então paga o refresco e coloca uma tapa. Em algumas regiões, em outras você tem que pedir e fala que uma tapa de Patrícia, até o Oscar voltar aqui, que o Oscar caiu. Vou ficar falando das tapas. Vamos aproveitar o papo entre brasileiros aqui para explicar por que eu perguntei o que é a tapa. Porque muita gente acha que a tapa é um prato, né? Como a paella, por exemplo, é um tipo de prato, mas na verdade a tapa é o nosso petisco, né? Petisco, ele mencionou isso aí, o que eu achei bacana, antes de passar para você, que tipo, se você senta lá e pede uma copa de cerveja, né? Uma taça de cerveja, uma taça de vinho, chega aquela tapa, de primeira você fala, mas eu não pedi. Tá tão enraizado que eles trazem uma azeitona, Sempre tem, né? Porque a origem da tapa é essa, inclusive, né? Eles inventaram a tapa nas beiras de estrada, porque as pessoas, isso era tudo a cavalo, ainda a carruagem e tal, mas bebia, tomava vinho e ficava bêbado. Então, o que eles faziam? Eles tapavam o copo de vinho ou de cerveja, do que fosse, com uma fatia de presunto, com um pedaço de pão, por isso que chama tapa. E aí começou a virar isso. Então, é uma coisa para acompanhar, para você forrar aí a barriga enquanto está bebendo. E aí virou uma coisa, uma marca da Espanha. A Espanha inteira tem as tapas e tem as tapas locais, né? Agora, para mim, assim, o melhor lugar para comer tapa é San Sebastián, que na verdade lá chama pincho. E pincho, a característica do pincho é que quase sempre é uma coisa, é uma tapa, sempre tem, né? Ou um pão, um outro presunto, pode ser um patê, uma batata, o que for, e aí uma outra coisa, uma montanheta, um montadinho. E aí com um palito. Então o pincho é sempre preso com palito. E em São Sebastião, o pincho mais tradicional é uma anchova, dessa anchova em conserva, espetada num palito com azeitona verde, assim, maravilhosa, e chama Gilda. É muito legal. Você chega no lugar e já pede a Gilda. E é muito legal. E São Sebastião, eu nunca vi. Tem a parte velha da cidade, tem as barras de tapas, mas assim, é um bar atrás do outro, um atrás do outro, aquele calçamento antigo, aquelas construções antigas, e você vê montes de turismo, de grupo, de não sei o quê, e faz parte do programa, você come uma coisa em um bar, depois você toma um vinho, depois você vai no outro bar, come outra coisa. Então tem assim lugares incríveis. E você olha, agora eu não sei depois da Covid aí como é que vai ficar, mas era aquelas barras assim com aquele monte de coisa assim que você fica louco, porque cada um é de um tipo, de uma variedade. Então tem um bar que é especializado em, sei lá, cogumelos, então vem de todos os jeitos, as setas, e o cara faz na panela, ou não sei o que, você escolhe, sabe, aqueles cogumelões assim, é maravilhoso. Aí tem os mais sofisticados, os menos. Isso é interessante porque não é caro e é um programa que é muito característico, é num lugar lindo, porque você está em volta ali vendo a parte antiga de San Sebastián, é onde tem o mercado também de San Sebastián, e é onde se concentra, assim, é o programa que tem que fazer lá. Qualquer turista de qualquer tipo tem que ir comer as tapas lá, os pinchos em San Sebastián. Essa experiência tem tudo a ver com a Espanha, né? Em todas as regiões que você vai, tem um pouco disso, de você beber um pouquinho, comer um pouquinho, e quando você vê, você já não precisa nem almoçar mais, de repente, né? Mas daí você sente e almoça, porque a comida é maravilhosa. Também, tá tudo bem, sem problema. Patrícia, onde que fica San Sebastián? Quando você foi para lá, você foi via aérea? Como é que você San Sebastián fica no País Basco, espanhol, quase na França, assim, bem coladinho com o País Basco francês, né? E tem voo, e é interessante porque você vai de Madrid e é um avião meio pequeno, então eles pedem para não ter mala muito grande e tal, porque que chega lá em San Sebastián. E é uma região muito linda, é uma região de surf,
tem grandes campeonatos de surf, é uma região muito verde, chove muito, 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 e então, assim, é muito bonito, e tem essa coisa da comida e da concentração de restaurantes. Então, ao mesmo tempo que você tem alguns dos mais caros do mundo, porque são os 3 estrelas espetaculares, tem lá o Arzak, tem tem o Aquelarre, tem me deu branco agora, do Andoni Adures, o Mugaritz, tem vários, mas você tem os bares de tapa, que você vai lá e gasta, sei lá, e tem uns outros que você vai lá e gasta, assim, 18 euros, e come divinamente, bebe divinamente. Então, é muito legal, porque não é isso, assim, não é uma coisa que precisa ser um turismo só muito para rico, sabe? É uma coisa que você faz do jeito que, você conduz do jeito que achar interessante, assim, no teu estilo, né? Muito bacana, e a cultura, a gastronomia é muito enraizada, tão enraizada lá na região, no País Basco, que eles se tratam, né, tudo gira em torno da comida entre os cidadãos. Tudo. E sabe que eles têm uma coisa lá que é uma tradição, que eu fui já umas 4, 5 vezes para São Sebastião, porque lá tem o evento Gastronômica, que é o evento mais moderno de gastronomia, que normalmente é em outubro, e vão todos os grandes chefes do mundo, cada um vai apresentar lá suas técnicas, tal. Então, assim, como jornalista de gastronomia, é super importante participar. Eu já fui várias vezes. E daí, nessa última vez, eu descobri que eles têm um negócio que chama uns clubes, agora eu esqueci o nome, mas são os clubes de comida. É uma casa que tem uma cozinha, e tem os membros têm, sei lá, vários, só que só pode homem. Os 20 homens, sei lá, que são sócios, têm a chave da casa, cada um vai lá e cozinha. Então o cara leva os amigos e faz a comida, aí chega um outro, vem lá, come um pouco, e é muito interessante isso, que é uma coisa muito milenar, assim, diz que, olha, o Oscar voltou. Oi, eu fiquei falando sozinho aqui, não sei o que aconteceu, caiu. E a gente ficou falando aqui enquanto isso. Estamos falando de San Sebastián agora. A Patrícia está falando sobre o clube aí da gastronomia. Que é aqueles clubes, né? Tem uma espécie de uns grêmios, assim, que tem. Agora eu me esqueci o nome, mas que é muito interessante, né? Lá, Patrícia, que eles perguntam o que você vai cozinhar hoje, assim, as pessoas se tratam já diretamente no assunto. No ônibus, e qualquer pessoa de qualquer idade, é incrível. E um programa bacana lá também é o Mercado, que é subterrâneo e é pequeno, mas tem uns frutos do mar espetaculares, e tem um negócio, eu fui essa última vez agora em outubro, eu acho, que eu fui para o Gastronômica, e eu fui com o Jefferson Rueda, que é chefe aqui da Casa do Porco, e mais Abel Coelho e tal. E aí o Jefferson, ele não conhecia o mercado, eu falei, vou te levar no mercado. E fomos, e com o irmão dele, ele, e fomos no mercado. E aí, de repente, estavam mostrando, então, de repente a gente olhou uma vitrine, tinha uma vitrine que eu nunca vi tanta azeitona na minha vida. Tinha, assim, uns 40 tipos de azeitona. Eu até filmei, fiz um Instagram, assim, porque era incrível. E aí a gente tinha um restaurante reservado, um restaurante bacana que a gente ia almoçar lá daqui meia hora. Aí a gente não aguentou, começamos a pedir as azeitonas, pedir os petiscos e ficamos comendo pinchos lá antes de ir para o almoço. Porque é tentador, né, Oscar? Eu fiquei eu mudei o microfone. É tentador, a verdade que é bacana demais. Bom, Oscar, falamos então das tapas, acho que ficou bem claro que tapas, então, são essas pequenas porções. Você consegue dizer 2, 3 tapas favoritas aí, Oscar? Suas? Isso é muito difícil. Muito amplo, né? Tem um monte de tapas diferentes. Então, difícil falar. Eu gosto muito da atum, né? Atum eu gosto do pimentão vermelho, né? Então, tem algumas que tem um pimentão vermelho com atum e colocam assim, algum tipo de salsa, tipo vinagre. Não sei, isso gosto. Eu gosto também daquelas que são feitas de carne com queijo. Um queijo que é um queijo como queijo de caçar, a torta de caçar. A torta de caçar de Extremadura é muito forte, mas coloca cebola caramelizada, alguma coisa assim. Esse também é muito bom. Mas falar de algum assim é muito difícil, né? Porque acabou de falar, poxa, acabou de falar. Acabou de falar depois que eu lembrei, mas tem uma quantidade que não sei, porque a verdade é que tem alguns que são vanguarda mesmo, que comem coisas que você nem imaginava que pode comer um pedaço assim pequeno em miniatura, né?
A Patrícia já falou dos pinchos aí, que com certeza, então, está no top 3 dela, que são os pinchos, que são as tapas lá do País Basco, de San Sebastián. De San Sebastián. O Pata Negra, vamos entrar no assunto Pata Negra, que também é um ícone da gastronomia espanhola, né? Dá para fazer de tapa também, né, o Pata Negra. Patrícia, além dos pinchos, Pata Negra, o que mais que você gosta de tapa? E aí você já pode falar também do Pata Negra. Que eu vou ter que te corrigir numa coisa, porque eu fiz até uma matéria que o título era assim: se você quer o melhor presunto da Espanha, não peça pata negra, porque pata negra não quer dizer que é o melhor presunto. Porque aqui no Brasil as pessoas ficam assim, eu quero um pata negra. E não é isso, né? Pata negra é um tipo do porco ibérico que quase sempre tem pata negra, às vezes não tem, mas normalmente é um porco de perna fina, canela fina, com as unhas pretas. Mas o que faz a diferença? É o jeito que esse porco é criado, que é isso que vai fazer a diferença na qualidade do presunto. Então, o que é o melhor presunto espanhol? É um presunto que chama Jamón Ibérico de Bellota. O que quer dizer isso? Que ele foi feito com um porco dessa raça ibérica que pode ter a pata negra. Só que foi um porco criado em área de defesa, por exemplo, na Extremadura chama defesa. São umas áreas de preservação, então ele é criado solto. Ele não é alimentado com ração, ele pasta, e aí no fim da engorda, ele come as belotas, que são umas bolinhas, assim, parece umas castanhas de uma árvore, que é prima da árvore que faz a cortiça lá dos sobreiros, que chama azinheiro, e são essas árvores que dão, e aí cai aquilo no chão, e eles comem aquilo, é muito calórico, e eles engordam muito e tal. Bom, então, para ser o melhor presunto espanhol, que é o ibérico de Bellota, tem que ser isso. A raça, o porco tem que ser quase de 75% a 100% dessa raça, ser criado desse jeito. Mas não só, ele tem que ser daí preparado. Então, o que pode chamar? Ou é a paleta ou é o pernil desse porco preparado à moda tradicional. Ele tem que ser salgado numas mantas de sal, assim, à moda tradicional. Depois ele tem que ser colocado em secadeiros ao ar livre ou ventilados, mesmo que sejam fechados, eles têm que ter ventilado. Não pode ser, não é industrializado. Então é um sistema muito artesanal. Esse é o melhor presunto da Espanha. Quando você quer falar pata negra, você não fala, você fala Jamón Ibérico de Bellota, que é esse. E eles são identificados com tudo preto, é o selo preto, eles têm aquela cinta, uns negocinhos amarrados, tudo preto. Quando você vê que a cor é preta, você sabe que está lidando com o melhor presunto. O segundo melhor, que é o porco ibérico, mas que pode receber uma parte de ração. Não, mentira. É o porco que é uma parte ibérico ou não, é o segundo tipo, e que daí ele é identificado como o vermelho. É a segunda classificação. Depois, quando os selos e tal são verdes, quer dizer que ele é de qualquer raça, criado parte com pasto e parte com ração. E quando é branco, é o que é o Jamón Serrano, que é a pior qualidade. É ótimo também, né? Mas é o mais simples, assim, é qualquer raça comendo qualquer coisa, digamos. E aí faz no processo industrial. Então, a salga industrial, a seca, não sei o quê, o período de maturação, porque eu esqueci de dizer, o principal, ele fica de 24 a 36 meses em maturação. Então, quando vem, é aquela coisa que é, assim, como é que você reconhece? Isso aí tudo, como é que são as regras? Como é que você reconhece? É o presunto, que ele é vermelho, assim, escarlate. A carne é muito diferenciada da gordura. A gordura é muito branca, entremeada, assim, porque como o porco é criado solto, ela fica macia, mas fica separada pela raça, né? Ele é muito oleoso e ele tem, assim, acho que é 40% menos de sal do que os presuntos por aí, né? Desses outros grandes presuntos e tal, do que o italiano, do que os outros grandes presuntos. Então é uma delícia. Você põe até o jeito de degustar é interessante, porque você põe primeiro, você põe um pedacinho, eles cortam fatiazinhas assim, você põe na mão, fecha na mão e ela dá você fica com aquela coisa oleosa, daí você fala, esse tá bom. E aí na hora que você põe, aí o cheiro também é super suave, é um cheiro fresco, não tem ranço e tal. Aí você põe na boca, ele quase derrete na boca. Bom, eu acho que eu fiz propaganda do seu presunto, né, Oscar? Porque eu sou apaixonada pelo Jamón. Isso é maravilhoso. Você vai nos mercados lá, inclusive os mercados turísticos, eles têm aqueles cones, né, com esse Jamón. É uma delícia, né, Oscar?
Eu conheço poucas pessoas que não gostam do jamão ibérico bom, como você falou da bebida. Então, dentro das tapas, eu posso falar que a tapa de pão com tomate. Tomate é bom. Com ramo, Tomate é bom, porque lá no Brasil não tem muito tomate bom, né? E uma lástima, porque um tomate bom com cheiro bom é um jamão, você não precisa nada mais. Uma tacinha de vinho tá feito. De azeite, e nem isso, uma copa de vinho, não precisa nada mais, né? Mas esse jamão ibérico, jamão é uma das joias, na verdade, da culinária. É bacana. E para turismo, deixa eu só eu lembrei de uma coisa, para turismo tem uma coisa interessante, que é o seguinte, em vários lugares, por exemplo, na Andaluzia e na Extremadura, porque quem corta, é uma arte você saber cortar o ramon, e são os ramoneiros, mestres ramoneiros, né? Cortadores. E esses caras, muitas vezes eles dão cursos assim de um dia para turista. Então é muito legal, porque eles levam na produção, você vai ver o porco é aquele que tem aquela orelha assim que tampa, porque é feito como se fosse um guarda-sol, para proteger o olho com a orelha, assim, né? E você vai ver lá os porcos, depois você vê como é que é feito o abate, aí você vê toda a produção, e aí no fim ele pega e ensina você como é que segura a faca, como é que corta. É um programa super interessante para turismo também. E para quem não quer se aprofundar tanto, nos próprios mercados, eles muitas vezes fazem ali no display uma TVzinha mostrando justamente do que esses porcos se alimentam, porque eles são tão diferenciados, esses ramons, né? Inclusive, eu achava que era trufa. Estou falando besteira? O porco também... Trufa na Itália, né? Que é o que eles procuram, né? Sim, que é que nem cachorro, vai farejando a trufa. Mas e tem a castanha também. Parece uma castanha portuguesa, né? Aquela castanha redondinha, não é isso? Parece. É uma mistura de castanha portuguesa com pinhão, a aparência, assim. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, muito bom falar de Ramon também, que é uma tapa maravilhosa, justamente, que a gente estava falando. Mas agora é hora de falar de um prato. A paella, que também é outro ícone espanhol. Poucas coisas mais espanholas do que a paella na gastronomia. Do que consiste a paella, Oscar? O que é a paella? A paella é um dos pratos mais conhecidos da culinária também espanhola. E isso que é um reflexo também da diversidade que eu falo regional da culinária espanhola. Então, é um prato tipicamente valenciano, de origem humilde. Então, a paella, verdadeiramente, não é uma paella, é um arroz. Mas a paella é o nome daquele recipiente onde você vai cozinhar o arroz. A panela, né? A panela. Então, a gente fala paella. A paella é o recipiente. Mas tem mais de 15 tipos de arrozes de qualquer jeito. Então, toda a costa de Valência, eles fazem um arroz maravilhoso. Então, os ingredientes, você pode ir na Turismo da Valência, você tem a possibilidade de conseguir quais são os ingredientes da verdadeira paella, né? Uma paella tradicional, que é feita com coelho, com frango, com verduras, que tem a cachofe, tem a feijão verde, tem também qualquer garrofo, né? Garrofo é um tipo de feijão assim mais grande, branco, que também é feito com isso, açafrão, alecrim, também azeite, sal, arroz, né? Então, um jeito de preparação que você pode conseguir lá e pode fazer em casa. Não sei se vai ficar bem, mas pode fazer. Então, o Valência, eles faz uns anos que eles quiseram internacionalizar, né, o prato mais típico de Valência através do Dia Mundial da Paella, que é o 20 de setembro, que é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, o Dia Mundial da Paella é um jeito de aproximar, né, ao turista, as pessoas que querem conhecer mais sobre o prato da paella, e porque os valencianos falam que é o quarto prato mais procurado na internet do mundo, né? Então, imagina, porque quando você fala de paella, todo mundo conhece, é um prato que nas procuras por internet, quando eu aqui, a escritor do turismo da Espanha, tem muitas procuras para receitas espanholas, uma delas é a paella. E a verdade é que a gente gosta muito, as pessoas gostam, porque o arroz tem um monte de possibilidades de fazer. Então, tem muitas possibilidades de misturar o arroz com muitas coisas. Então, é muito bacana. Então, com vinho branco, com cava. Lá na Valência, aí, o pessoal bebe com champanhe, cava espanhol, mas também com espumantes. E muito bom, muito bom. Uma dica que dou para vocês, porque fica muito bem.
tomar assim uma paella com isso. Então, a Valência faz ações de promoção como preparações, como falar, concursos de paellas, eles fazem também ações de promoção, tipo shows em vivo, de como fazer diferentes arrozes, diferentes paellas. Então, tem um monte de atividades. E o escritório de turismo da Espanha, como todos os escritórios de turismo, fazemos uma promoção. Este ano, a gente vai fazer 2 atividades de promoção, uma que é com a Paula Caviar, que vocês conhecem, que vai passar um vídeo no Instagram, preparando uma verdadeira paella valenciana, porque eles fizeram um curso da Escola de Arroz de Valência. Então, além disso, vai passar umas imagens do destino e vai conversar com o sommelier da importadora Decanter sobre quais são os vinhos para viver, para tomar com uma paella e as rotas enogastronômicas do país. Vai ficar muito bacana hoje. E há também outra atividade, com motivo do Dia Mundial da Paella, vamos fazer a influenciadora Daniela Filomeno, do portal Viagens e Gastronomia, vai passar um vídeo a 4 mãos, com o chefe Juliano Valesi, do conhecido restaurante espanhol Torero Valesi. Eles vão fazer uma paella. E durante a preparação, vão falar de Espanha como destino gastronômico, com indicações de restaurantes e produtos espanhóis mais interessantes, que mais gostam. Então, convido você a participar e visualizar dessas atividades que vão ficar hoje, também domingo, 20 de setembro. Então, é isso que eu queria falar mais por cima. Então, para participar no dia 20 de setembro? Desculpa? Como é que faz para participar? É no Instagram que você disse? Desculpa. Eles vão colocar no vivo, né? Eles vão colocar no vivo, no live, em seus IGTV, se fala, né? Eles vão colocar no vivo, vão passar esse vídeo. Em qual perfil? Em que perfil desses chefes, da Filomena? Eu escrevi para ela, esse do Pau a Caviar e a portal de viagens e gastronomia de Daniela Filomeno, o portal dela. Beleza, vamos colocar na tela, então, para ninguém perder, domingo, dia 20 de setembro, para quem quiser entender melhor. Para ficar escrito também, então, acho que não pode perder. Perfeito. Patrícia, pode falar sobre a paella também, e gostaria já de adicionar o próximo assunto, que é uma experiência imperdível na Espanha. Só de passear nos mercados públicos espanhóis já é, assim, algo inesquecível. Aquelas cores, aqueles displays que eles põem, aquelas frutas e verduras e coisas, sabores e texturas e cheiros. Além da paella, quero que você fale, então, dos principais mercados nos quais você já esteve e todos esses cheiros, essas texturas, essa mistura de sensações do açafrão, dos queijos, dos peixes. É isso, porque o mercado, eu sou fã de mercado, eu gosto de cozinha, tudo, né? Mas eu sou fã de mercado até porque é um jeito de você conhecer ali a região. Porque você vai ver a cara do queijo, você vai ver que embutidos eles fazem, que tipo de arroz que tem, como é que é o azeite ali, os vinhos. Então, assim, é um jeito de você conhecer também a cidade, é você visitar o mercado. Fora que você entra no mercado de mão vazia, quando você sai, você está carregando um monte de sacola, por exemplo, no meu caso, né? Então, porque você compra açafrão, você compra pistache, pinole, todos os ingredientes, o pimentão de vera lá, de la vera, né, que chama, que é super legal, que é aquele pimentão que não é muito picante, meio adocicado, maravilhoso, que é um dos temperos fundamentais da cozinha espanhola. Então, assim, mercado eu acho que é grande programa. Eu falei já do de San Sebastián, falei do da Galícia, lá e agora eu queria te falar o seguinte, em Barcelona tem que ir no Mercado de la Boqueria, que é nas Ramblas, e que é incrível, assim, ele é lindo, maravilhoso, ele deve ter acho que umas 300 barracas de coisas, então tem as frutas, os peixes frescos, depois tem os embutidos, vários de embutido, então um que é só de presunto, aí tem um só de, sei lá, outros tipos de embutidos, salames, não sei o quê, depois tem um que é das especiarias, e que você compra ali a noz moscada, o pimentão, o açafrão, tal. E ele tem uma coisa ali, tem vários lugares também para você comer, porque eu vou contar isso e depois vou dizer uma coisa assim, que está tendo esse movimento na Espanha, né, Oscar, que é uma revitalização desses mercados antigos, e eles mantêm o pessoal que vende tradicionalmente os produtorzinhos, quem tem lá as barracas,
mas eles também estão abrindo espaço para ter comida. Então tem lá, por exemplo, um balcão cheio de tortilhas maravilhosas, daí no outro tem, enfim, uns pinchos, umas tapas, tal. E nesse da Boqueria tem vários lugares para você comer. E eu fui, a primeira vez que eu fui nesse mercado, quem me indicou foi o Ferran Adrià, que eu fui lá em 2001, eu fui a primeira brasileira a ir lá conhecer, ver o que ele estava fazendo, e ele tinha o escritório dele era ali no bairro Gótico, ali do lado do coisa. E a gente era para almoçar, e ele falou, eu e a fotógrafa, ele falou, vocês vão ali agora no mercado, vai no Pinocchio, que é uma barraca chamada Pinocchio, é super turístico, o Pinocchio é uma figura, um senhorzinho de gravata borboleta, tal. Você tem que se disputar um espaço ali no balcão, e aí você come lá os chipirones, um pão com tomate, toma um cava e está almoçado, assim. É maravilhoso esse mercado. Bom, em Madrid tem o San Miguel, que é perto ali da Porta do Sol, perto da parte do centro, né, turístico, e é super bacana também, porque acho que foi revitalizado no começo dos anos, não sei se 2000 e pouco, 2010, 2009, sei lá, ele foi reinaugurado, também nesse esquema. E aí tem umas comidas muito bacanas, então tem essas barracas só de jamón, tem vários produtores de jamón importantes da Espanha, cada um tem a sua lá, aí fica o ramoneiro cortando, e aí no outro tem, sei lá, umas tapas mais elaboradas, no outro você come lá um pescado ou um doce. Tem, assim, é incrível, é um lugar delicioso para você, é pertinho de toda a parte turística, é um lugar ótimo para almoçar também lá, e acho também interessante. E em Madrid tem um outro mercado, que acho que chama Mercado de la Paz, se não me engano, que é em Salamanca, daí ele é chique, é um bairro chique, assim, e aí ele é menorzinho, e eu nunca me esqueço, porque ele tem não chega a ser uma barraca, uma loja de embutidos que você dá vontade de você passar o dia lá naquela loja, porque são as coisas maravilhosas, os queijos e os embutidos. Mas o que ele tem ali de mais famoso é um negócio, um lugar para comer que chama Casa Dani, e que é considerada a melhor tortilha da Espanha, dizem. Não sei se é verdade, mas e é assim, você fica ali disputando, desesperado, e custa super, tipo, a 8 euros, sei lá o que, você fica desesperado disputando o negócio, aí eles vêm, você vê lá e corta aquele monte de tortilha, distribui para todo mundo, você come em pé ali, alguém meio tipo, mas é incrível. E a tortilha boa, os caras vão poder dizer melhor que eu, mas é uma das coisas que, para você reconhecer quando uma tortilha é boa, ela tem que ser úmida. Quando você corta assim, ela tem que escorrer um pouquinho daquele ovo, tal. Se for secona, nem come, porque não é boa, né, Oscar? É verdade. A tortilha, mas falar que a melhor tortilha do mundo é difícil, né? Porque é difícil, mas tem a fama. Tem muitos lugares onde você pode comer muito bem a tortilha, né? Mas com certeza que é uma das melhores. Eles se dizem as melhores e tem matéria e tal, mas eu também acho arriscado dizer. É verdade. E tem também uma tendência que Patrícia falou, que é verdade que com aquela das mercados, nas cidades grandes, tipo Madrid, Barcelona, Valência, eles começaram também uma atividade muito forte de comercialização de produtos em mercados também mais baratos, né? Porque começou com um jeito um pouquinho mais caro, mais chique. Tem ostras aqui, tem uns lugares, um jamón e beijota aqui, mais caro, porque era uma coisa mais de gourmet. Mas também, pouco a pouco, a vida social da cidade tem virado a tendência, né, de que dos mercados, lá Madrid tem a Latina, tem o mercado de Vallehermoso, tem San Antón, em Chueca, tem vários que começaram a virar também um lugar de encontro, onde você pode tomar uma copa, um copo de vinho, uma cerveja, alguma tapa mais barata e acessível para qualquer pessoa. Então, é uma tendência muito, muito bacana, porque é um mercado, e o mercado sempre tem essa coisa, né, da tradição. Então, a gente nisso está fazendo um esforço muito grande, e tem comidas, tem coisas maravilhosas, na verdade. E Málaga, né? Mencionamos o mercado de Málaga, também é famoso lá. Também tem, sempre tem várias cidades agora da Espanha, isso que o Oscar falou, e virou programa. Você vê os jovens lá, você vê uns senhorzinhos, virou uma coisa porque é descontraído, você come bem, você come barato, você aproveita e compra ali algum ingrediente que você precise, é programa, assim. Bom, a gente já está chegando ao fim. Pois não, Oscar.
Não, sim, sinceramente, que não é não por ser espanhol, mas a verdade é que você, qualquer lugar onde você vai, lá na Espanha, come bem. Se você sabe achar um lugar, vai comer bem, com certeza. Desculpa, Exatamente. Rodrigo. Exatamente. Eu já fiquei, inclusive, numa região bem longe, em Barcelona, próximo ao aeroporto ali, e você vai em qualquer restaurantezinho, eu comi um arroz negro lá uma vez, inesquecível. Eu não sei dizer onde é, mas eu entrei em qualquer portinha, porque eu estava com fome, eu paguei 6 euros, um prato de arroz negro com polvo que eu nunca esqueço. Então, é exatamente isso mesmo, é essa experiência de descobrir, garimpar também. Não precisa só ir em lugares turísticos e famosos, né? Aliás, nos lugares turísticos é onde você come pior, né? Assim, se Pois for é, e novo, mais caro. vai no vizinho, ali no Exato. menorzinho e tal, né? Exato. E é papel do agente de viagens, muitas vezes, Certamente. dar essas recomendações, né? Daqui a pouco, eu vou pedir para vocês, se vocês se lembrarem e conseguirem falar 2 ou 3 dos melhores restaurantes dessas descobertas que vocês fizeram aí na Espanha. Mas muitos agentes de viagens, Oscar, perguntam sobre os paradores de Espanha e a gastronomia. O que são os paradores de Espanha e qual é a relação dos paradores de Espanha com a gastronomia? A verdade é que, como eu falei, o Paradores também faz parte do clube de produto de Saboreia Espanha. E os paradores de turismo são um referente na gastronomia espanhola, porque Paradores é uma rede de hotéis localizados em lugares de singular beleza e construídos antigos palácios, castelos, conventos, mosteiros. Muitos deles são considerados bens de interesse cultural em locais históricos, monumentais únicos, e reservas da biosfera, em alguns lugares. Então, é uma rede muito interessante. A rede conta com 97 espaços, espalhados pela geografia espanhola, onde você pode desfrutar de uma gastronomia adaptada à localidade onde se encontra. Né? Então, a restauração representa o 46% do faturamento da rede de hotelaria. Só acho que em 2018 foram atendidos mais de 2 milhões de talheres, nem fala do Caiesi. Então, a Paradores é um referente da restauração na Espanha. Desde sua criação, que foi criada em 1928, o Parador da Serra de Gredos, Felipe foi o primeiro, a gastronomia sempre está fortemente ligada com as condições locais, com o que eu falei, a princípio da introdução, né, onde se situam seus estabelecimentos. Então, oferecendo o melhor da gastronomia local. E também convive tanto a harmonia tradicional com vanguarda. Então, uma das marcas fundamentais é que a premissa indiscutível é que continuam com uma cozinha que compra produtos locais, de quilômetro zero. E é uma forma também de estimular o comércio interno, local, e fazer que cada cliente conozca também em profundidade quais são as diferenças culinárias da região. Né? Então, é um lugar maravilhoso, situado em paisagens de beleza, patrimônio, etc., que também você pode degustar. Então, acho que 2019, com o 90 aniversário do Paradores, o chefe Mário Sandoval fez uma regeneração do cardápio, e junto com o Rafael Anson, que é a pessoa que eu falei, que é a presidente da Real Academia da Gastronomia Espanhola, que ele introduz os entremeses. Entremeses fez parte da culinária espanhola, desempenhou um papel muito importante na cozinha espanhola. É uma combinação de pequenas porções, né, de ibéricos, de jamão, de presunto. Então, eles fizeram isso e mudaram o cardápio. Então, você tem 3 tipos de cardápio. Um cardápio mais tradicional, um cardápio mais focado nas tendências gastronômicas e um que você pode misturar e fazer a seu jeito, vamos falar. Então, acho que a rede de paradores, desde meu ponto de vista, é uma rede que tem um prestígio internacional muito interessante a nível gastronômico e a nível também da arquitetura, né? O lugar mesmo. Muito bem, reitero então que você, agente de viagens que quer conhecer os paradores e todas as outras dicas que a gente deu aqui, entrar em contato com a equipe do Oscar, todos muito receptivos para você vender Espanha aí nessa retomada que todo mundo espera que seja breve. Patrícia, eu sei que a tarefa é difícil, mas você consegue lembrar aí algum bar, algum restaurante que te marcou na Espanha? Eu sei que você já foi inúmeras. Vários. Mas assim, se você fala, você começou... O agente de viagens quer essa dica autêntica mesmo, sabe? Eu vou dar uma dica aqui. Eu conheci o Pisco Labs em Barcelona, que para mim foi inesquecível. Eu estava morrendo de fome, eu comi croquetas de jamón inesquecíveis, e fica nas Ramblas, ou seja, de Catalunha, que é muito fácil ali.
e comi um polvo também, a vinagrete ali, que também eu amei e recomendo. Patrícia, difícil missão para você agora aconselhar a gente de viagem. É difícil, porque a Espanha tem grandes restaurantes, então você tem, vou falar de 2 tipos, assim, para falar rapidinho, né, porque já estamos acabando aqui o tempo, pelo que eu estou vendo, não? Bom, tem o Can Roca, esse ali é de Can Roca, aqui em Girona, que é espetacular, e é incrível, uma comida maravilhosa, tudo muito, é uma cozinha autoral, contemporânea, e eles vão mudando, é temático, são 3 irmãos, e é muito interessante porque eles têm o restaurante deles, e aí você sobe meia quadra na rua e tem na esquina o restaurante dos pais deles, que é comida tradicional, 15 euros, aquela coisa, aquele bacalhau. Nanana. Então é uma coisa muito interessante para ir nos dois. Eles são os premiados contemporâneos e tal, e os pais são os restaurantes tradicionalzinho, maravilhoso. Aí tem, em San Sebastián, tem 2 que são assim imperdíveis, que eu acho, na minha opinião, não são até os mais cotados, mas é o Etxebari, e eu voto nesses negócios de prêmio aí dos internacionais, eu sempre voto no Etxebari porque é absurdo, é assim, é uma magia que o Vítor Arguinhos consegue, Arguinhones, fala o nome dele, consegue fazer com a brasa. Ele vai mudando as alturas, ele fez enfim, tem umas grelhas, ele vai regulando a altura, mudando o tipo de brasa, então a lenha de maçã, a outra lenha não sei do que, e vai mudando, e ele faz umas coisas simples, maravilhosas. Esse é o Etxebari. E tem o Elcano, que é pertinho também, ali, uns 20 quilômetros dali e tal, porque 20 ali é perto, que é de mar. E aí, é assim, eles têm uma piscina embaixo do restaurante, um tanque, e que ele recebe água do mar, que é do outro lado da rua. E aí faz os filtros, eles têm as lagostas, você pede a lagosta, ele vai lá e pega na hora a lagosta, mas são uns tanques bárbaros, faz ali a lagosta, é maravilhoso. E aí, para falar porque esses são caros e tal, para falar que é barato e maravilhoso, em Barcelona, chama Quimet e Quimet. Também foi uma dica do Ferran Adrià para mim. E é um lugar espetacular, é meio fora, assim, não é? Eu não me lembro o nome do bairro, mas é um pouquinho mais afastado. E é um lugar muito pequenininho, não tem as mesas são dessas você ficar em pé, assim, ficar apinhado de gente. Tem vinho nas paredes do chão até o teto, assim. E aí é um balcão. E eles fazem como se fosse sushi, só que eles fazem os montaditos, né? Que são umas tapas mais elaboradas, eles fazem na hora. E fica aquelas coisas maravilhosas. Então fica o pimentão em conserva, o camarão, não sei o que, o atum, é tudo quase com conserva. E eles têm uns molhos maravilhosos que eles fazem. E aí você vai montando. Então ele põe lá o queijo, cabrales com um pedaço de camarão, estou inventando, e um mel, não sei da onde. Você come aquilo, assim, é absurdo de bom. É maravilhoso. Essa dica, Quimet e Quimet. É bacana e não é caro. Oscar, difícil missão para um local de uma pessoa que mora em Madrid recomendar um restaurante autêntico. Você não quer cometer injustiças. Você está colocando o meu pessoa em um compromisso muito grande. Então, eu preferiria não falar. Porque se eu falo de alguns, outros vão falar, e por que não então, não. Tem muitos. Você tem que olhar a listado, né, de estrelas Michelin, em qualquer lugar onde você vai, procura nos buscadores, né, nas procuras, qualquer um restaurante, e escuta as dicas das pessoas, os comentários. Então, isso que é minha dica, eu vou falar mais. A Patrícia falou de um restaurante dos melhores, que é a Can Roca, que é um prestígio, que ninguém vai falar que não vai lá, né? Então, mas é um ano de fila também. Então, dentro dos melhores restaurantes deste ano, ficou Mugaritz também, que faz já muito tempo, que 2 estrelas Michelin, e que fica lá em San Sebastián, e ficou como dentro dos 10 melhores, né? E outro restaurante que eu conosco, que foi Disfrutar de Barcelona, que é novo, e eu não conheci, mas fica nos 10 melhores. Eu só falo porque ficaram nos 10 melhores. Eles são, eu conheci o Oriol Castro, e ele era o braço direito do Ferran Adrià no El Bulli do começo. Eram 3 chefes do El Bulli, e eram os moleques, assim, que viajavam com ele e tal. Criou uma escola muito forte. E é deles. Eu não fui lá também ainda, mas eu sei que é deles e que é bem bacana.
Gente, que delícia esse assunto. A gente poderia ficar falando aqui por mais 2 horas, mas acho que a gente deu excelentes dicas. E eu queria só dar mais uma, que assim, a pessoa não precisa ir só para a Espanha para conhecer os sabores da Espanha. A Europa, muitas vezes, a viagem de um país para outro é mais curta que uma viagem doméstica no Brasil, né? Então, assim, tá na Itália, você está muito próximo da Espanha, para você dar um pulo lá, passar 3 noites em alguma região distinta da Espanha, que fuja dos grandes centros turísticos, para comer algo autêntico, descobrir você mesmo, descobrir você, agente de viagens, para depois indicar para o seu passageiro. A Espanha faz a fronteira com Portugal, então eu acredito que quanto mais próximo de Portugal, mais a culinária vai se aproximando ali. O mesmo diria com a França, que também acredito que seja a mesma coisa. Então, é uma riqueza enorme. Então, assim, a Patrícia é testemunha de que, independentemente de quantas viagens você faça à Espanha, coisa nova nunca vai ser problema, né, Patrícia? Sempre certamente, sempre tem o que descobrir ou voltar, né? Porque também é gostoso. Voltar, porque também você voltar num negócio que você comeu maravilhosamente, deixa eu voltar nesse mercado. Eu volto, sempre volto e descubro novos também. Exatamente. Oscar está conosco? Acho que não, hein? Acho que não, mas... Acho que ele foi jantar em Madrid, ó, que inveja. O Oscar não aguentou de fome e já... Saiu correndo para comer. Bom, eu reforço aqui que a equipe do Oscar, da Elvira, a Patrícia conhece a Elvira, né? Muito, muito. Elvira é simpaticíssima, muito aberta aí ao agente de viagens, ao operador, ao profissional de turismo que está a fim de conhecer a Espanha, a sua cultura, a sua gastronomia, enfim, viajar com a família, viajar em casal, viajar sozinho, tem muita coisa para comer, para se divertir, para conhecer na Espanha. Vou deixar de novo aqui os contatos do Oscar e te agradecer, Patrícia. Muito obrigado. Assim, você foi um prazer. Enriqueceu muito a nossa conversa aqui. Ai, que bom. É que eu gosto, né, da comida da Espanha, então eu empolgo. Muito bom. Voltou? Voltou. Então, estamos nos despedindo, Oscar. Gostaria aí de pedir suas palavras finais aos agentes de viagens. Desculpa pela conexão. Estou aqui na Espanha, então a conexão está ficando ruim, mas as dicas são verdadeiramente que contatem conosco, que contem conosco para qualquer informações que precisarem. A Patrícia também falou do jamón ibérico. A gente tem também uns rotas de jamón ibérico que ficam lá também na brochura da Tour Espanha. Todas as brochuras digitais, vocês têm todas as informações que vocês precisarem para conhecer de maneira, de jeito introdutório, né? Depois podem profundizar com maior intensidade se você precisar, qualquer dica, qualquer contato de fornecedores lá, de hotéis, da rede de paradores que a gente falou para montar o seu roteiro. Já tem muitas coisas já feitas, já tem roteiros turísticos que estão fechados, então conte conosco para qualquer informação que você precisar para montar a sua viagem. E acho que, bom, não precisa falar mais da importância e do reconhecimento que tem a gastronomia, a enologia espanhola, só tem que experimentar, porque a verdade é que não é uma coisa que eu falo porque eu sou o diretor do escritório de turismo, é um feito que é um esforço de muitos anos, é um reconhecimento da verdade de um esforço, porque é uma profissão, tanto de chefe como de enólogo, que é muito difícil, né? Muitos anos, são tradições. Então, a cultura espanhola é muito aberta a isso e tem feito um trabalho muito importante. Então, qualquer turista vai curtir. Cada vez mais, a Espanha tem uma maior procura de turismo gastronômico, enológico, além de um roteiro de contemplação do patrimônio, do paisagem, de tudo isso. Então, sejam bem-vindos quando puder. A situação agora é como é pela situação, mas a Espanha sempre ficará pronta para receber os turistas. Então, a gente conte conosco para qualquer informação. Muito obrigado também, Patrícia. Se o papel do agente de viagens hoje é se diferenciar, está aqui, e se as viagens hoje são experiências que são buscadas pelos viajantes, está aqui um prato cheio, para usar o termo aí, um prato cheio para o operador, para o agente de viagens se aprofundar e conhecer e dar dicas que fujam aí da venda direta, que fujam da venda empacotada.
A equipe do Oscar está pronta para fornecer brochuras e material e todas as dicas aí gastronômicas da Espanha. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Patrícia. Até. Obrigada a vocês. Obrigado. Até. Tchau. Até mais. Prazer. Valeu, gente. Muito bom.